Olá, amados, graça e paz. Quando, na verdade, ali a palavra nos relata aqueles que anunciavam o evangelho genuíno, da qual sabemos que sempre existe uma multidão que querem desvanecer a luz para aqueles que anunciam a luz, porque a condenação é que a luz veio ao mundo e os homens amantes das trevas rejeitaram a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Assim, aquele que é seu imitador e anda na luz e não há trevas, segue segundo a verdade, mas aquele que diz que é luz e há trevas nele, ele é mentiroso. E sempre eles ali, ainda que prendiam aqueles que estavam a anunciar, embora eles estando numa cela, assim como Paulo foi colocado, Paulo, Silas, na verdade, ali, aqueles que estavam de fora estavam mais aprisionados do que aquele que estava dentro da cela, porque falamos, quando se fala em conhecer a verdade e haver uma libertação, libertação das trevas, da ignorância. Muitos são os que se julgavam que, algemando eles e encarcerando, eles estavam livres daqueles homens que anunciavam a verdade, a luz que expunha suas más obras. Mas, na verdade, eles estavam mais livres do que aqueles que estavam de fora da cela, porque falamos de uma condenação não do corpo, mas da alma. A alma deles já estava desimpedida, a alma deles já estava na confiança daquele que nos diz que, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Muitos são os que se julgam livres, mas na verdade estão com a sua alma aprisionada, porque estão rumo à condenação, porque a verdade é que, segundo as atitudes carnais, quando se envolve nas concupiscência dos olhos, segundo a tentação, segundo a vontade humana, a alma está rumo à condenação. Mas é aquele que alcança corpo, alma e espírito incorruptível, segundo aquele que nos purifica e nos santifica, e ainda que se tropece em algum ponto, na verdade nos justifica e já estamos livres. Livres não para que retrocedemos como que outrora e sejamos novamente escravos, mas atualmente estamos na condição de escravos como Cristo, onde a nossa mente e coração e um caráter sendo produzido, guardados de toda corrupção, de toda ruína e destruição que outrora pairava sobre nós. Por isso, aquele que está segundo o amor verdadeiro, ele já não vive segundo o medo, porque o medo pressupõe castigo e punição. Mas nós estamos sobre um galardão de algo grandioso que havemos de herdar, da qual nossa recompensa, embora ele nos galardoa aqui na terra, assim como no céu. Mas a nossa alegria do Espírito Santo sempre é naquilo que havemos de herdar, a vida vindoura, aonde a palavra diz que olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. A vida eterna juntamente daquele que sonda a intenção da mente e do coração e sabe naqueles que o amam, e juntamente este amor é uma verdade, escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. Por isso, muitos são aqueles que se julgam livres, mas na verdade estão como escravos. Escravos daquele que veio para os seduzir, para os enganar. Tema assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela vem a vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Mas aqueles que estão segundo o Espírito, que é a verdade, eles não permitem jamais que a verdade seja roubada de nós, que é o grande tesouro que armazenamos no nosso coração
e a boca está constantemente a anunciar, porque aquele que tem seu tesouro do seu coração, tira do seu coração seu bom tesouro, da onde se procede todas as saídas da vida, onde assim aquele como segue segundo a maledicência, tira do seu interior também aquilo que denuncia e a sua boca está a falar. Mas aquele que segue com o tesouro, tanto em palavras como em ações, sendo purificado e santificado, ele nos justificará no último dia, da onde muitos, por ter uma mente corrompida e cauterizada, estão suspensos entre a terra e o céu, porque maldito aquele que é pendurado no madeiro. Mas ele é aquele que nos concede o repouso para a nossa alma, e para isso mantemos corpo, alma e espírito incorruptível, aonde ele nos santifica, para que ninguém se glorie em suas próprias obras. O dom gratuito, a vida vindoura, a vida com abundância, da qual vivemos constantemente dia após dia com a consciência, examinando a si mesmo e nos acusando como cumpridores, segundo aquele que cumpre em nós, quando acatamos e permanecemos segundo as suas advertências. Por isso, estais sempre alcançando a verdade, que aquele que conhece a verdade, ele é a verdade, o caminho, a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Andar sempre nas práticas de justiça, jamais lançar o direito fora. Estais sempre vigilantes, tanto em palavras como em ações, e quando assim perseveramos, ele exerce o direito, aonde temos constantemente a sua retidão, aquele que nos justifica diante do seu tribunal, aquele aonde diante deles não há prisão para aqueles que seguem segundo a sua reverência, porque ainda que se coloque num ambiente fechado, eles não estão jamais com a sua alma suspensa, mas estão sempre livres com a convicção daquilo que esperamos, a nossa terra celestial, a terra prometida. Por isso, mesmo em situações quando aqueles homens estavam em prisão, lembrai-vos de João Batista, que quando preso, ele, na verdade, foi incrédulo a mandar um dos seus discípulos, porque não estamos aqui para produzir discípulos, mas através do Evangelho se gera a família de Jesus, e orientamos a não seguir a nós, mas sim o seu Espírito, porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Assim a palavra nos diz, Paulo diz: por acaso vou dizer sou de Paulo, sou de Apolo? Por acaso Paulo e Apolo pode os justificar e os ressuscitar no último dia? Jamais, nenhum dos seres viventes, a não ser aquele que passou pela morte e ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina. Ele sim pode nos justificar. Assim como João Batista, que foi grande e último dos profetas, a sua cabeça repousou na bandeja da raposa por conta da incredulidade, quando manda os seus discípulos perguntarem se era ele ou havia de esperar outro. Mas lembrai-vos de Paulo e Silas, que na verdade ali, ainda que como presos, estavam a louvar e a adorar em súplicas e orações, e juntamente aqueles que estavam numa mesma mentalidade, coração, numa só fé e num só batismo. Por isso, em mais um dia, aqueles que creem e depositam a confiança no Senhor, perseverai em vigilância e oração, porque fiel é aquele que diz que vem buscar um povo bem disposto, unido numa só fé, num só propósito, num só coração, e aqueles que não desfalecerem e permanecerem até o fim sem negar seu nome, dar-te-ei a coroa da vida, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.